O cristianismo, ele está posicionado entre a experiência do Calvário e do sepulcro vazio. É na experiência de viver o Calvário que nós descobrimos o grande significado da dor. Mas de uma dor que não nos aprisiona. De uma dor que nos faz enxergar um caminho. Há uma possibilidade depois do Calvário. O Calvário não esgota a realidade. Ele não termina. Ele não é o final de tudo. Ele não é a finalização da realidade. Mas é apenas um impulso para uma nova realidade, que é justamente o sepulcro vazio. Esta oportunidade que nós temos, que Deus nos entrega, uma mística que pode acompanhar a nossa vida, que pode acompanhar a nossa experiência humana, de fazer da dor um significado para a gente descobrir algo a mais. Ou até mesmo descobrir nela um impulso para a gente ir mais distante. A gente sabe na própria experiência prática, minha gente, o quanto que é importante a gente descobrir o valor da dor. Senão ela fica infértil, ela não nos leva a absolutamente nada. Mas quando nós descobrimos na experiência do Calvário o impulso para o sepulcro vazio, então nós vamos descobrir, nós vamos mergulhar no mistério da mística cristã, que é sempre a mística das novas possibilidades. Esta música que a gente cantou nos lembra a infância, não é verdade? É justamente o momento da vida em que a gente aprende a lidar com todos os limites. A infância é o preparo de uma vida adulta. E eu me recordo que todas as vezes que dentro da escola eu esbarrava nos limites de não saber, de não poder, todas as vezes que eu esbarrava nas minhas impossibilidades, a minha primeira tentação era ficar parado nelas. O não saber é um estado quase que de desespero, né? Você tem medo. O fato de não saber coloca dentro de nós uma experiência de medo. Coloca-nos na perspectiva do medo. Mas o não saber é apenas uma passagem. Chegar ao conhecimento, chegar à luminosidade daquilo que a gente não conhecia, acender a luz. Já parou para pensar que todos os dias nós precisamos viver Páscoa? Porque o tempo todo nós estamos em deslocamentos. A vida, a dinâmica da vida, é estarmos em constantes experiências de êxodo. É a gente fazer a passagem, quando a gente descobre, pela própria experiência que vivemos, que nós precisamos superar, que nós precisamos estabelecer uma ponte para a gente chegar do outro lado. É muito triste a gente morrer, a gente chegar a um momento da nossa vida em que a gente descobriu que a gente não passou, que a gente não foi além. Isso é muito difícil, por exemplo, as pessoas que num determinado momento fazem a análise da própria vida e descobrem que não soube viver os êxodos, que preferiu viver no Egito, na escravidão, que preferiu, por uma comodidade, né? Ficou preso no Egito. Não quis ir adiante, não quis ir buscar a terra prometida. Eu tenho medo, sabe, gente, que a gente morra sem ter descoberto quem a gente era. Tenho medo que a gente morra sem ter experimentado o que a gente verdadeiramente é. Por causa da própria experiência, muitas vezes de comodidade, nós estamos quietos num lugar, não queremos ser incomodados, não queremos ir adiante. Preferimos a experiência da escravidão. Porque você sabe que para o povo israelense foi difícil sair da escravidão, porque eles já estavam acostumados com ela. É por isso que a gente tem aquela expressão, chorar as cebolas do Egito, né? É porque o povo reclamou com Moisés, olha, nós lá, enquanto nós estávamos no deserto, enquanto nós estávamos lá no Egito, nós tínhamos as cebolas, nós tínhamos a escravidão que nos acomodou, que nos dava aquilo que a gente precisava. Mas Moisés era um homem de visão. E Moisés estava guiado pelo desejo de Deus, e ele sabia muito bem que a escravidão não era o destino final do povo. Não era possível se acostumar com cebolas e viver achando que essa é a melhor comida do mundo. É preciso fazer a passagem. E Deus age na capacidade de sonhar de Moisés. Moisés é um homem sonhador, é um profeta, é um homem que está cheio de poesia, é um homem que está imbuído pelo valor simbólico da vida.
E Deus entra naquele coração. Aliás, eu tenho uma compreensão de que quanto mais simbólico a gente é, maior é a capacidade que Deus tem de agir em nós. Quanto mais a poesia vem impregnar a nossa vida. E quando eu falo de poesia, minha gente, eu digo toda essa dimensão bonita da vida. Quando isso toma conta de nós, parece que Deus tem mais chances na nossa história. Tanto é que a gente anda atrás dos simbólicos, a gente corre atrás dos simbólicos. Olha o Monsenhor Jonas Abib, o quanto que esse homem conseguiu ser simbólico ao longo da vida dele. Ele foi o condutor de muitos êxodos para muita gente. Pela capacidade que ele teve de ser profeta, de agir no mundo a partir da força de uma palavra profética, ele teve condições de guiar muitas pessoas pelos êxodos, fazer a passagem. As pessoas religiosas, a força da religião no mundo tem que ser justamente para nos ajudar a viver a transposição do lugar, passar, a viver o deslocamento. Todos nós estamos em constantes deslocamentos. E eu não estou falando de deslocamento geográfico, não. É aqui dentro que os êxodos e as Páscoas precisam acontecer. Quando a gente descobre que a força de uma palavra nos desinstala e a gente sabe, pela consciência que a gente toma naquele momento, é tempo de mudar, é tempo de avançar, é tempo de ser promovido. Lá no seu trabalho, é claro que você gosta de ser promovido. O que é ser promovido? Sair de um lugar e ir para um outro melhor. Receber a promoção é receber a oportunidade de avançar. Ninguém gosta de ficar parado. Ninguém gosta de ficar do mesmo jeito a vida inteira. A gente precisa avançar. A vida cristã é um processo que nos melhora. Então hoje, reconhecendo o lugar da minha escravidão, descobrindo as cebolas das quais eu me alimento, eu então descubro que eu posso ir para um lugar melhor. Pela força do Deus que me move. Eu me reconheço merecedor de fazer essa travessia. Então eu me encorajo para essa travessia, porque ela não é fácil. Fazer essa experiência de deslocamento não é fácil. Você sabe, você sente na carne o quanto dói mudar. Sair de uma realidade cômoda e ir para uma outra. O processo, a transição é sempre doloroso para todos nós. É um processo doloroso. Mas nós não podemos nos fixar nessa dor. A gente não pode fixar os olhos no Calvário. A gente tem que enxergar o sepulcro que já está aberto. É quando a gente descobre que essa transposição será favorável à nossa humanidade. Vai nos ajudar a sermos boas pessoas, a sermos pessoas melhores. Eu tenho que me sentir mobilizado. Eu tenho que sentir que o meu coração ficou mobilizado, tocado para essa passagem. E aí você descobre qual é a passagem que hoje você precisa realizar. Qual é o lugar de onde você precisa sair e até onde você precisa chegar. Não espere passar muito tempo mais. Aproveite a oportunidade. Coloque os seus pés na água e vá adiante. E a gente de repente percebe que nós estamos julgando contra nós mesmos. É fácil julgar contra a gente. Basta a gente se descuidar do que a gente faz com o coração da gente. Outro dia recebi um testemunho muito interessante. Alguém dizendo assim que havia um rapaz que estava totalmente destruído pelas drogas. Pelo álcool, pela bebida, né? Também pelos vícios, pela maconha, pela cocaína. E diz que a família não sabia. Só percebia que ele estava muito sofrido e que estava cada vez mais debilitado, mais triste, sem vontade de viver, quando de repente um dia, me parece que ligou lá por acaso a televisão no programa, começou a prestar atenção no que estava sendo falado e caiu num choro, começou a chorar muito. A mãe e o pai, vendo ele naquele choro de desespero, se aproximaram e escutaram dele uma história. Na verdade, naquele momento ele contou tudo o que estava vivendo. E já estava muito angustiado, mas a palavra aqui, que a gente estava falando naquele momento, eu nem sei que dia que foi o programa, mas acordou o coração do menino para ele perceber que ele estava lutando contra ele mesmo. E houve uma transformação muito bonita na vida daquele rapaz. Eu recebi o recado através de um amigo, a mãe mandou me dizer, diga ao padre Fábio de Mello que teve um programa dele que mudou a vida do meu filho.
Fui dormir numa satisfação, minha gente. Porque às vezes eu interpreto sempre assim. A minha missão como padre é convencer as pessoas de que elas precisam lutar favoráveis a elas mesmas. E nessa vida nós não temos o direito de entrar em campo para perder. Claro, a gente vai perder na vida. Ninguém vai ganhar sempre. Mas nós não podemos viver um processo consciente ou inconsciente de luta contrária a nós mesmos. Quantas vezes eu encontro pessoas, tantas vezes nessa vida eu encontro seres humanos em processos de falência, estão julgados, subjugados a um processo de autodestruição, justamente porque o coração está contra ela. O coração ali dentro vive para condená-la, para escolher errado, para fazer as coisas ruins, para escolher o que há de pior na vida, e de repente aquele ser humano começa a ser um fracassado. Não nasceu para o fracasso, mas está vivendo o fracasso. Está se entregando ao processo dos fracassos. Por quê? Porque está lutando contra ela mesma. Porque aquela pessoa não está conseguindo fazer as escolhas que vão possibilitar o seu sucesso, a sua realização humana. E todos nós estamos sujeitos a isso. Ninguém está imune. Todos nós corremos o risco de, num determinado momento da nossa vida, começar a julgar contra a gente mesmo. E é muito triste você encontrar uma pessoa assim. Você olha para ela e você percebe que ela está perdendo. Por quê? Ela está perdendo porque ela está jogando contra. É como fazer um gol contra, né? O jogador ele fica culpado, ele se sente terrível. É horrível para ele. Aquela torcida toda esperando que ele faça o gol para fazer vencer o time dele, e ele vai lá, por um descuido, por um vacilo, marca um gol contrário, isso é, prejudica o próprio time. Na vida nós fazemos as coisas. Não são poucas as vezes em que nós também marcamos um gol contra. E às vezes nós não vamos percebendo que todos os dias nós estamos marcando gol contra. Todos os dias nós estamos levando a nossa vida através de escolhas, através de caminhos que nós vamos tomando, que vão fragilizando o nosso processo de realização. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente lute a favor, não o contrário. E é por isso que a conversão passa pelo nosso coração. Por que o coração? Claro que o coração e a mente, dentro desse significado bonito que tem, né? De ser o lugar onde são formatados os nossos sentimentos, é onde a gente ama, onde a gente odeia. É ali que Deus fala, na palavra, na Sagrada Escritura, há sempre essa expressão bonita, essa metáfora. Deus fala ao coração do ser humano. A conversão começa aqui. E eu gosto de afirmar isso sempre. A gente vai sendo melhor à medida em que Deus tem mais acesso ao nosso coração, em que Ele orienta o coração para o lugar certo. Quando nós começamos a colocar o nosso coração para trabalhar a favor da nossa realização. Quantas vezes você foi destruído pelos sentimentos ruins que o seu coração alimentou? Quantas vezes na vida você colocou o seu coração, colocou dentro dele sentimentos estragados, coisas ruins que não construíam, que não edificavam, que foram extremamente desfavoráveis à sua vida? Por quê? Porque você não viveu essa reconciliação interior. Você não fez do seu coração um território de coisas boas. Não fez escolhas interessantes, errou demais e foi julgando tudo isso dentro de você. Não viveu aquela reconciliação necessária que todos nós precisamos viver, se é que a gente quer dar certo nessa vida. Eu tenho certeza absoluta que todos nós queremos dar certo. O que acontece é que nem sempre conseguimos escolher o que verdadeiramente vai nos fazer chegar a este lugar que nós tanto queremos chegar. É que nem sempre nós somos capazes de buscar o melhor caminho, de encontrar a melhor solução, de tomar a melhor decisão. Por isso que Deus precisa entrar no nosso coração, para nos ajudar a viver os processos de escolhas, para nos orientar naquilo que verdadeiramente será favorável a nós e às pessoas que estão ao nosso lado.
Lembrando sempre, né? A decisão que eu tomo para mim também vai atingir outras pessoas. No último acampamento que a gente teve aqui, nós falamos disso. O quanto que das minhas escolhas vai atingir também o coração de quem está do meu lado. O jeito como eu escolho viver, o jeito como eu escolho ser gente, atinge as pessoas que estão do meu lado. E é este comprometimento social que nós precisamos ter o tempo todo. Eu sou responsável pela minha felicidade, e se eu cuido bem da minha felicidade, da minha realização, das minhas escolhas, naturalmente eu estou cuidando também daqueles que estão do meu lado, daqueles que me amam, daqueles que querem me ver feliz. Não é isso? Quando eu tenho o cuidado, quando eu começo a observar o que eu tenho feito da minha vida, de alguma maneira, eu também estou ajudando. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias como é difícil crer em Deus em momentos de tragédias. Talvez você experimente isso também no seu coração. Quando a gente vê tudo isso de tão triste acontecendo pelo mundo afora, a começar na virada do ano, quando nós vimos tantas pessoas que estavam querendo se divertir, querendo passar uma virada de ano feliz, sendo soterrada, vivendo os problemas da enchente. E agora, nessa semana, essa tragédia tão terrível que está massacrando o coração da humanidade, com cenas tão fortes, com cenas tão difíceis de serem vistas. É natural que o nosso coração se pergunte. Não tenha medo disso. É natural que neste momento a gente pense, meu Deus, onde estava o Senhor nessa hora? Como é que nós podemos continuar acreditando em Deus, mesmo em momentos tão trágicos? Como é possível a gente equilibrar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, vendo imagens tão terríveis? Como é possível acreditar na misericórdia de Deus, na bondade divina, tendo que acompanhar os noticiários nos últimos dias? Minha gente, eu ousaria dizer que nem sempre na vida nós vamos encontrar as respostas que nós queremos. E que o grande desafio neste momento está justamente em nós descobrirmos que não ter respostas já é uma experiência de fé. Porque se nós tivéssemos certezas de tudo, nós não precisaríamos ter fé. Eu me recordo que em muitos momentos da minha vida, quando eu queria as coisas, a minha mãe me acalmava dizendo assim: fica tranquilo que depois eu faço. Meu coração de criança, que tanto queria o acontecimento, precisava se adequar àquela frase: fica tranquilo que depois eu faço, depois eu compro, depois eu te dou. E eu confiava na palavra da minha mãe. E porque eu confiava, eu era capaz de viver aquele tempo de espera. A confiança nasce assim, no momento em que alguém tem autoridade sobre nós. Eu acredito na palavra daquela pessoa. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando que ela não tem problema com o filho que é pequeno. Porque toda vez que ela vai sair de casa para trabalhar, para isso, para aquilo, geralmente as crianças ficam chorando muito, né? Não vai, não isso. E eu perguntei para ela, mas como é que você conseguiu fazer isso? Sair de casa e deixar o seu filho tranquilo? Ela disse, é porque eu nunca menti para ele, padre. Toda vez que eu dizia, hoje a mamãe não vai conseguir voltar para almoçar, eu não ia. Eu nunca disse para ele, a mamãe vai almoçar com você hoje, e não fui. Então ele acredita no que eu falo. Ele confia na minha palavra. A relação de confiança entre o coração do filho e o coração da mãe está na certeza de que a mãe não vai falhar. Minha gente, a nossa experiência com Deus passa pelos mesmos caminhos. Mas e quando nós temos a sensação de que Deus falhou? Tenho certeza, por mais que seja grande, por mais que seja certa a nossa fé em Deus,
É natural que no momento da tragédia a gente fique resbalado e fique pensando: onde estava o Senhor nessa hora? Será que o Senhor não deixou de cumprir a sua parte? Será que o Senhor não deixou de proteger? Será que o Senhor não deixou de olhar por nós naquele momento? Mas aí nós precisamos ser justos. Nós precisamos nos reportar àquela certeza de que a vida segue um curso de liberdade e que muitas vezes a tragédia de hoje foi construída aos poucos pela incompetência humana, pela irresponsabilidade humana, e que Deus não pode intervir no processo da nossa liberdade. Muitas vezes a tragédia é construída por nós. Somos nós que vamos construindo de maneira inadequada, somos nós que vamos ocupando os espaços que são dos rios, somos nós que vamos desviando os rios de lugar, vamos estreitando os seus caminhos, somos nós que vamos cimentando tudo, impedindo que a terra tenha capacidade, que a chuva tenha espaço de ser absorvida. E então, quando acontece a tragédia, nós nos esquecemos da responsabilidade humana e queremos jogar toda a culpa e toda a responsabilidade sobre Deus. Aí nós somos injustos e nós queremos forjar uma resposta que ainda não temos. Eu escrevi essa semana no Jornal do Rio, onde eu escrevo, no jornal O Dia. Eu confio na providência divina. Eu confio na proteção de Deus, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. É um jeito interessante que eu tenho de cuidar da minha vida e de estabelecer com Deus um pacto. O Senhor cuida de mim e eu ajudo a cuidar também. Está na hora, minha gente, de nós começarmos a preparar a vida de um jeito diferente, com responsabilidade. Cada vez que a gente joga um lixo no rio, cada vez que a gente joga um lixo na rua, na hora que vem a chuva, esse lixo vai entupir algum bueiro, esse lixo vai impedir alguma passagem de água. Está certo que as autoridades públicas precisam cuidar de coisas que são importantes também, mas nós não podemos abrir mão da nossa parte nessa responsabilidade. É a vida humana sendo um espaço onde Deus age através do nosso bom senso, através da nossa consciência. Tem se falado tanto no mundo hoje, né? Minha amiga Célia Pimenta, lá de Belo Horizonte, uma advogada muito conceituada, uma reflexão bonita sobre o consumo ético. O que é o consumo ético? Não é você viver de restrições, mas é antes de você comprar, antes de você fazer, antes de você adquirir, você pensar 2, 3 vezes se realmente você precisa daquilo. Nós vivemos um tempo onde a gente descarta as coisas com muita facilidade. Às vezes eu fico impressionado a quantidade de lixo que as sociedades modernas produzem todos os dias. Você vai comprar um sanduíche, ele vem dentro de uma embalagem imensa, cheia de plásticos, cheia de papéis, e aquilo, a duração, né, a utilidade daquela caixa, às vezes não dá 40 segundos. Isso é consumo ético. É quando você descobre que você pode viver com um pouco menos e que você vai viver bem do mesmo jeito. Que quando você abre a torneira lá da sua pia para escovar o dente, é consciente da sua parte fechar enquanto você escova os dentes. Que se tem algum vazamento dentro de casa, é preciso buscar arrumar aquilo, para que você não desperdice a água que o planeta precisa. Que é possível construir hoje com um pouco mais de consciência ecológica, o reaproveitamento da água, né? Buscar novas formas de consumir essa água com um pouco mais de consciência. Minha gente, as tragédias que muitas vezes acontecem no mundo são frutos das nossas incompetências. Nós tivemos aquele encontro lamentável em Copenhague, né? Onde queriam discutir os destinos do mundo. É o destino, é a nossa sobrevivência, é a sobrevivência do seu filho, que passa pelas decisões dos nossos governantes.
em diminuir a emissão de gases que destroem a camada de ozônio, que aumenta o aquecimento global, que desfaz as geleiras, e que depois esta água vem inundar as nossas cidades, vem avançar sobre as nossas cidades, sobre as nossas ruas. Porque se nós não encarnarmos o cristianismo nessas decisões importantes do nosso dia a dia, se a gente não começar a tratar das nossas decisões a partir de uma reflexão ética, moral, o mundo vai perdendo qualidade, minha gente. Jesus precisa entrar na nossa vida assim também, nos impedindo de julgar um lixo no lugar errado. Jesus precisa entrar na nossa vida nos ajudando a reciclar o lixo. A gente já falou tantas vezes aqui de reciclar o lixo do coração, né? Todas as reciclagens são importantes. Assim como eu reciclo a garrafa de refrigerante que alguém usou dentro da minha casa, eu também tenho que reciclar as minhas emoções, eu também tenho que reciclar a minha fé, neste momento em que tudo parece irremediavelmente perdido, em que você não tem respostas para muitas coisas, em que o seu coração duvida da existência de Deus por causa de tantas tragédias. É momento de reciclar. É momento de dar à vida uma nova oportunidade. Toda vez que nós temos um desrespeito dentro das relações que a gente estabelece, a gente precisa, primeiramente, tomar o posto, né? Isso é, assumir o papel. Quando a gente é desrespeitado, é porque, de alguma forma, nós autorizamos o desrespeito. Eu sempre digo isso e tenho uma convicção muito clara disso. Para mim, isso é muito real. E eu vejo isso muito na prática. As pessoas que são desrespeitadas, elas geralmente autorizam aqueles que a desrespeitaram pela primeira vez. É uma regra da vida. Se uma pessoa grita uma vez com você e você não fala nada sobre o grito dela, se você não diz que aquele grito realmente lhe incomoda e você não quer que ela continue gritando, é possível que ela grite a vida inteira. E porque você nunca disse, porque você nunca revelou a ela que aquele grito lhe incomodava, então é possível que ela vá continuar gritando a vida inteira. Isso é, você não tomou a posição na hora certa, então vai ter que aguentar grito o resto da vida. Porque ela identificou que com você ela pode gritar quando ela quiser. Quando uma pessoa lhe dá um tapa, sobretudo na relação marido e mulher, e você aceita este tapa, e você não coloca aquele homem no lugar dele, você está autorizando que este marido se transforme num agressor. E muitas vezes denunciá-lo é a melhor forma de ajudá-lo. Você não pode ficar passando essa violência sozinha e calada, porque cada vez que você oculta o seu agressor, você está dando pleno poderes a ele de continuar lhe agredindo. E essas relações marcadas pelas agressões são relações que nós chamamos de objetais. O que é uma relação objetal? É quando eu estou diante de alguém que eu enxergo como um objeto. Um objeto eu posso fazer o que eu quero com ele. Ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la. Eu posso jogá-la fora, eu posso gritar com ela. E não vai alterar em nada o que essa cadeira é, porque ela é um objeto. Agora, a partir do momento que eu trato aquela pessoa como se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito por ela, eu estou então desumanizando a relação. Uma relação desumanizada é uma relação que vai causar muito sofrimento em quem está dentro dela. Porque nós não queremos ser desumanizados. Mas volto a dizer, no momento em que há o primeiro gesto de desumanização, se a gente não reage contra esse gesto, é possível que a gente vá se desumanizando cada vez mais. E você sabe disso na prática. Começa a pensar aí na sua vida, quantas pessoas já lhe agrediram com palavras, e são agressões constantes muitas vezes. Filha que grita com a mãe, isso é tão comum, não é? Filho que agride a mãe. Um dia essa mãe perdeu a autoridade sobre ele. E a autoridade não é gritar não, viu? A autoridade é dizer a ele com calma, você não vai gritar comigo, porque eu sou sua mãe e mereço respeito. E você vai demonstrar por meio das suas atitudes, que se ele continuar gritando com você, ele vai passar por um processo de correção que lhe vai ser muito doloroso.
Porque se você não contorce essa situação, não é aquela história? É de pequenino que se torce o pepino. Tinha uma coisa assim? É verdade. Se você não coloca a criança no lugar certo, daqui a pouco ela está mandando em você. Relação objetal entre pai e filho é muito comum. Tem muitos filhos, gente, que são, olha, 2, 3 anos, carinha de anjo, mas já estão agindo de maneira terrível. Já são diabólicas nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque elas estão criando dentro delas um espírito de autoridade que um dia vai desencadear e até mesmo no risco de violência física contra os pais. Então é preciso que a gente o tempo todo jogue luz sobre as relações que nós estamos estabelecendo. Será que nós também não estamos tratando o outro como se fosse um objeto? Será que nós não estamos autorizando os agressores? Será que nós não estamos entregando a eles a possibilidade de fazerem com a gente o que eles bem entenderem? É muito comum no mundo de hoje a gente permitir a agressão. Um dia ele muda. Não, não vai mudar não. Se a gente não sinalizar para a mudança, ele não vai mudar. Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava confessando da minha vida, né? Sabe qual que é o grande risco que eu corro como pessoa? É o fato de eu ter pouco espaço na vida de ter feedback das pessoas para mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus defeitos, para mostrarem aquilo que em mim precisa ser modificado. Por uma razão muito simples. Às vezes a minha estrutura de vida não me permite isso. Às vezes as minhas relações são tão rápidas, os meus encontros são tão transitórios, que eu não tenho uma pessoa que de fato chegou, Padre Fábio, isso não está certo não. Naquele momento que eu disse para você que eu tive o desafeto, né? Que eu ouvi dessa pessoa isso. Uma pessoa com muito carinho me disse, uma pessoa que participa da minha vida. Cuidado com o que você está fazendo com você. Porque chega um momento, gente, que assim como eu posso fazer bem a muita gente, eu posso fazer muito mal a uma pessoa. Tudo depende do que eu vou permitindo. E muitas vezes esse feedback é absolutamente necessário para que a gente não se torne objeto do outro. Deus me livre de ser objeto do outro. E a gente sempre corre esse risco, né? O que é você ser objeto do outro? É quando ele vê em você apenas a satisfação de uma necessidade. Cada vez que a gente se sente objeto do outro, ou então que ele te põe a mão quando ele quer, que ele te abraça do jeito que ele quer, não. O corpo é um limite que precisa ser respeitado. Eu não sou um objeto para o outro me encostar do jeito que ele quiser, me pegar do jeito... Não, as coisas não podem ser assim não. Você na sua vida estabelece os seus limites o tempo todo. E é importante que você estabeleça. Você não é objeto. Se você cair no meio de uma multidão, e essa multidão se sentir no direito de colocar a mão em você o tempo todo, não. Há um limite que precisa ser respeitado. A relação objetal, ela acontece em todas as dimensões da vida. No momento que você vai ao banco, por exemplo, você corre o risco de ser considerado um objeto. Se você é mal atendido, se a pessoa olha para você como se você fosse mais uma cadeirinha que está ali dentro, e não se preocupa com as suas necessidades. Nos estabelecimentos públicos, nós corremos o risco o tempo todo de sermos considerados objetos. Às vezes você entra dentro de um lugar... Você não é considerado humano, você é apenas mais um número que está ali dentro. Numa fila de espera no hospital, numa fila de laboratório, sei lá. Você corre o risco de ser considerado um objeto. Eu até digo que o que faz diferença no atendimento das pessoas hoje? Se você tem uma empresa e não quer trabalhar a partir das relações objetais, é você tratar o outro como gente. Hoje, por exemplo, eu fiz uma experiência muito interessante lá em Taubaté. Eu precisava de uma informação a respeito de uma encomenda minha internacional que está vindo, e eu liguei nos Correios. E não estou tratando com preconceito, mas geralmente quando a gente liga para essas empresas, a gente custa ser atendido, não é assim? Até que aquilo cai dentro daquele setor que vai analisar a situação. Não, imediatamente eu fui atendido por um rapaz chamado Rogério, que foi a segunda vez que ele me atendeu. E olha, o interesse dele por resolver a minha situação, nem era da alçada dele, mas ele se interessou pelo assunto, procurou e disse, Fábio, nem sabia quem eu era, falou, Fábio, quando você, vamos esperar mais uns 2 dias, não conseguindo, ligue, me chame, fale comigo, que eu vou lhe ajudar a resolver essa situação.
O que na verdade aconteceu, minha gente, é que aquele rapaz, no exercício da sua profissão, me tratou como gente. Porque nós somos agredidos muitas vezes, como essa senhora estava dizendo, não é só por meio de atitudes, de gestos violentos, não. Às vezes, eu, em negligenciar uma informação, eu estou sendo violento com o outro. No momento que eu não digo ao outro o que eu sei, ou que eu não faço pelo outro o que eu posso fazer, eu estou sendo violento com o outro. O que a gente precisa para a gente ser feliz? Nós falamos o tempo todo sobre essa tal felicidade. Nós acompanhamos o tempo todo as pessoas na tentativa de serem felizes. As nossas redes sociais, né? Tanta gente publicando aquilo que faz feliz. E até mesmo mentindo em torno daquilo que nos faz felizes. O que nos torna felizes? O que nos torna realizados? E a partir dessas perguntas, nós começamos a desmentir, porque nós mentimos para nós. Quantas vezes eu encontro pessoas, eu identifico isso em mim, uma estrutura mentirosa em torno da realização. Fingimos que estamos realizados. Fingimos que estamos sabendo o que deve ser feito. Ficamos muitas vezes na superfície das coisas, das situações, e nem temos coragem de tocar naquilo que de fato precisa ser tocado para que a nossa vida seja melhor. Nós temos tantas buscas. Às vezes você tenta ser feliz através do seu trabalho. Sim, trabalha porque você quer conquistar alguma coisa que lhe faça feliz. Namora. Tenta ser feliz através desse namoro, ou já se casou, tenta ser feliz neste casamento. Essa vida é tão curta, né? Para que a gente desperdice a oportunidade de sermos homens e mulheres realizados, realizadas, felizes. Porque esse é o desejo de Deus para nós. Conversão é isso. É você identificar se na estrutura da sua vida hoje existe alguma coisa que esteja sendo um obstáculo à sua realização humana. Então, quando eu olho para a estrutura da minha vida, aquilo que hoje eu preciso renunciar, eu estou vendo uma realidade que é favorável ao meu crescimento. Eu preciso identificar o que hoje, na estrutura da minha vida, está representando um obstáculo à minha realização. Pode ser que você identifique uma amizade, por exemplo. Uma pseudo-amizade, uma falsa amizade. Um coleguismo que tem sido um obstáculo para o seu crescimento espiritual, afetivo, humano. Então nós precisamos o tempo todo ir articulando a realidade que nos envolve. Eu gosto de chamar isso de as nossas ambiências. E a partir dessas ambiências a gente buscando honestamente estar no lugar que a gente realmente deveria estar. Eu acho que todo ser humano, ainda que não esteja muito consciente disso, está sempre tentando ser feliz, até quando erra. Até quando nós erramos, nós estamos de alguma forma tentando ser felizes. Pode ser que você esteja sob a influência de uma pessoa que não lhe quer bem, que esteja lhe viciando naquilo que lhe destrói, ou que esteja lhe retirando de um contexto de fidelidade a si mesmo. Sim, nós podemos muitas vezes ficar viciados em pessoas que nos fazem mal. E de repente o inimigo vai minando as nossas coragens, as nossas disposições, e a gente vai se afastando do caminho que Deus quer para nós. Volto a dizer que é um caminho de realização. É um caminho de felicidade. Deus não quer o nosso sofrimento. A gente sofre porque nós somos humanos. Faz parte da nossa condição. Mas é muito mesquinho a gente ficar pensando que Deus ficou mandando aqueles sofrimentos para nós. Não. Ele não precisa mandar. Os sofrimentos estão diante, estão no caminho de todo aquele que quer viver bem.
Da mesma forma como Ele também não pode nos livrar desses sofrimentos, porque faz parte da vida. Faz parte da vida sofrer. O que Ele nos assegura é a sua presença. Então requer muita honestidade intelectual. Nós estamos falando aqui de colocar a inteligência para funcionar. O que hoje na estrutura da minha vida é um obstáculo à minha realização humana? Você já me escutou falar aqui sobre realização humana? Que é justamente essa adequação que nós fazemos de tudo aquilo que nós podemos e não podemos. Sim, porque um ser humano realizado é aquele que já tomou conhecimento de tudo que pode e de tudo que não pode. E a partir deste poder e não poder, cria-se um espaço de satisfação. É a satisfação de ser quem é, de fazer o que faz, de trabalhar no que trabalha, de estudar o que estuda, de conviver com quem convive. E nem sempre nós conseguimos, dentro desta realização, fazer somente aquilo que nos agrada. Eu, particularmente, gente, gosto de pensar que Deus é sempre favorável, que a minha experiência com o Senhor é sempre favorável a mim. Nunca, nunca, nunca eu pude entender que a minha experiência com Deus pudesse ser um obstáculo para a minha realização humana. Deus quer o meu melhor. E há muito tempo eu fui arrancando de mim, sabe, algumas compreensões equivocadas de que Deus queria o meu sofrimento, por exemplo. Deus não tem nenhum interesse que você se torne uma pessoa infeliz. A infelicidade não é um projeto de Deus para a nossa vida. É por isso que no projeto que Ele tem para cada um de nós, Ele nunca retira os obstáculos. Porque nos obstáculos nós encontramos a força para a gente poder alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Sim, precisamos vencer diariamente os obstáculos que nos privam de viver essa felicidade, essa realização humana. Mas o problema é quando nós não sabemos, quando nós não temos clareza do que de fato nos torna felizes. Eu gosto de compreender a felicidade com um pouco mais de profundidade. Pode ser que a palavra felicidade esteja muito esvaziada de significados. Pode ser que ela tenha se tornado muito vazia para os nossos dias. Crescemos muito quando somos desafiados. Muito mais do que quando somos bajulados. Quando nós aceitamos a provocação da própria vida. Sabe como que a vida nos provoca? Com o nosso mal-estar. Por isso que é tão perigoso tomar remédio para a tristeza. A não ser que tenha diagnosticado uma depressão química em você. E aí, minha gente, nunca é tarde para a gente poder mexer na estrutura da nossa vida, mudar os rumos. Da mesma forma como Jesus não teve medo de mudar a vida de quem passava por ele. Porque Jesus sabia de tudo isso com muito mais profundidade do que nós sabemos hoje. Quanta gente fica curada quando desiste de um emprego, por exemplo. Quando abre mão daquele emprego para ir ganhar menos, mas trabalhar em algo que se gosta. Quanta gente termina o seu conflito quando termina um relacionamento. Ah, mas sofre, só. Mas pelo menos está sofrendo para curar. Sim, mas geralmente quando as tristezas chegam e a gente entorpece com um comprimido, a gente perdeu a feliz oportunidade de descobrir o que nos incomodava. E aí a gente não muda o que incomoda. Você só vai jogando comprimidos sobre a sua tristeza. E por isso não resolve. Apenas vai passando de um dia para o outro, jogando o conflito para frente,
quando na verdade o que resolveria e que retiraria a necessidade do comprimido é um enfrentamento, uma mudança das peças do tabuleiro. Quantas pessoas resolvem suas tristezas, suas angústias, quando são capazes de colocar as pessoas nos lugares certos? Quando você blinda o seu coração para que ele não seja alvo do desamor do outro. Quantas pessoas melhoram, se curam, quando são capazes de trancar uma matrícula na faculdade e dizer, não é isso que eu quero para mim. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma menina que estava fazendo a faculdade para agradar a mãe. E ela me falou isso. Ela teve coragem de dizer. Perguntei para ela, o que você estuda? Ela falou, arquitetura. E você gosta de arquitetura? Ela, não. Eu estou fazendo porque minha mãe quer que eu faça. E eu achei aquilo muito cruel, né? Uma faculdade de arquitetura duram 5 anos na vida. Fazer o oposto do que se pretende para agradar a mãe, alguma coisa está errada nessa relação. Você sabe que uma das percepções que mais fazem diferença na vida é a do tempo. Porque se tem uma coisa que foi radicalmente modificada no ser humano, é justamente a relação com o tempo. Na filosofia, eu me lembro quando eu era um aluno de filosofia, há muitos anos, né? O professor dizia para nós que a mudança como nós nos relacionamos com o tempo causou as grandes transformações. A facilidade com que a gente vai, com que a gente volta. E naquela época ele ainda não se referia à facilidade com que a gente se fala, que se tornou ainda muito mais revolucionário. Eu estudei filosofia há mais de 20 anos. Naquela época nós não tínhamos internet, estavam começando. Nunca imaginávamos que nós iríamos nos falar com tanta facilidade, com tanta rapidez. Não passava pela nossa cabeça essa possibilidade de ficar conectado agora mesmo, né? O Christian falou, boa noite, seu Christian, tudo certo? O Christian falou para mim assim, vamos cantar aquela música que você gravou, Trem Bala? Aí, meio minuto antes, digita na internet e encontra a letra, que a gente não sabe ainda, embora a gente goste da música, sabe toda de cor. Essa facilidade, a vida nos colocou assim o tempo todo. Eu mando uma mensagenzinha, eu falo com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos antes, tinha que mandar o quê? Uma carta que levaria um tempão até chegar, depois um outro tempão até voltar a resposta. Você fazia um telefonema, era a maneira mais rápida. Você grava um áudio, você envia, tudo hoje facilita. Mas por incrível que pareça, isso acaba colocando em nós uma displicência com o tempo que vai prejudicando muito a qualidade da nossa vida. Porque isso é muito contraditório, né? O que nós temos hoje? Tanta facilidade de estar próximos, de estabelecer vínculos, de comunicarmos, e ao mesmo tempo parece que com dificuldade de manter vínculos, de fazê-los durar, até mesmo de criar essa satisfação interior de ter alguém na nossa vida que de fato represente aquele cantinho do mundo que a gente procura e que a gente precisa para a gente poder ser quem a gente é. Porque apesar do mundo ser tão grande, nós estamos conectados a tantas pessoas e a tantas situações, pessoas conhecidas e desconhecidas. Se você entra aqui numa rede social, olha, você tem milhões, eu tenho praticamente 16 milhões de seguidores nas redes sociais, contando todas elas. O Facebook, que é a outra rede que eu não gosto, né? Eu não tenho lá, mas tem uma página.
o meu Twitter, o meu Instagram, foi juntando, dá 16 milhões de pessoas. Então, estão todas aqui, acessadas, podem ser acessadas a um toque. Toquezinho e você entra em contato com as pessoas. Agora, por outro lado, esse mundo que nos facilita viver o encontro, também nos dificulta, às vezes, viver a intimidade. Que é diferente, né? Parece que o encontro nem sempre é íntimo. A intimidade é aquela oportunidade que nós temos de quebrar as regras do mundo que está de fora, para que as regras deste mundo que é de dentro possam prevalecer. Nem sempre nós temos o direito à intimidade. Primeiro porque nós estamos devassados. Se tem uma coisa que acabou com o mundo contemporâneo, nesse mundo de hoje não existe mais privacidade. A gente pode ter até ter a ilusão de que você faz alguma coisa escondida. Não, mas está tudo na tal da nuvem. Se um dia se essa nuvem resolver chover, só Deus sabe o que vai cair dela. É a vida de todos nós, numa nuvem virtual, né? As fotos que você tirou, que você apagou depois, porque te expôs de alguma forma, você não ficou bem, aquele biquinho que todo mundo faz, a mesma foto, tem umas pessoas, é impressionante, tem umas pessoas, deveria ter um dispositivo no celular que fala assim, opa, esse biquinho você já fez na foto anterior, muda. Tá uma mesmice, né? Uma exposição excessiva, o tempo todo uma necessidade de contar onde se está, com quem se está, como se o fato de nós não contarmos e não mostrarmos, como se perdesse a consistência do vivido, como se não fosse real, como se não fosse verdadeiro. Não, essa intimidade não carece de publicação e é ela que nos deixa felizes. Quando você volta para sua casa e você identifica que aquele cantinho de mundo é que faz todo valer a pena. Essa canção da Ana Vilela, que eu tive a graça de gravar nesse CD, que nós vamos lançar aqui na Canção Nova, na Festa da Misericórdia, ela, quando eu ouvi a primeira vez, você também deve ter recebido essa gravação, que era muito simples, né? Era a Ana cantando voz e violão, sem nenhuma produção, e ali você entende o poder de uma música. Realmente, não precisou de um grande arranjo, não precisou de uma grande interpretação, ela cantando despretensiosamente, dando um recado que parece que nós já estamos cansados de ouvir, porque nós já ouvimos isso muitas vezes, que a vida vale a pena, que a gente precisa prestar atenção nas pequenas coisas. Não é um discurso novo, nós já ouvimos isso de outras formas, em outros momentos, mas de repente, com aquele violão, aquelas frases bem conectadas, como essa música abriu os olhos de muita gente e fez criar até mesmo uma indisposição com aquilo que estava vivendo. Porque eu tenho isso para mim como regra, sabe? Há situações que se elas não causam uma indisposição em nós, nós vamos até saturar. Então se eu não problematizo a minha relação com essa falta de intimidade, é possível que eu vá ficando cada vez mais devassado, permitindo essa devastação. Estou sendo o tempo todo invadindo, porque eu aceito a invasão, e eu vou contando o tempo todo eu preciso mostrar, e quando eu percebo, eu já não tenho mais intimidade. É como você ir para jantar com um amigo, e a foto do jantar ser mais importante do que aquilo que você viveu. E mesmo porque eu acho que algumas coisas a gente precisa ser só nossas, né? Não precisa ser publicado. Mas a música chegou e nos fez perceber tudo isso. Há uma insatisfação muito presente hoje. Embora a gente se fale tanto, há um vazio dentro de nós, uma espécie de solidão, que isso não preenche. Em última instância, nós temos necessidade mesmo do encontro, da intimidade, porque é isso que nos fortalece. No final de semana agora nós tivemos em Belo Horizonte uma feliz iniciativa do meu querido amigo Padre Alexandre, da Igreja Nossa Senhora Rainha, lá no Belvedere. Um congresso lindo sobre liberdade.
uma proposta arrojada. Eu sempre digo isso para ele. Admiro muito quando uma paróquia se dispõe a trazer conteúdo aos fiéis, trazendo outras pessoas, até mesmo de outras denominações religiosas, pregadores que poderão agregar à vida cristã daquela comunidade. Esse ano até com a presença do Leandro Carnal, que é um homem assumidamente ateu, mas que nos deu uma lição de ética, de uma reflexão lúcida sobre os 7 pecados capitais à luz da filosofia e também da teologia, porque apesar dele ser ateu, é um cara que estudou muita teologia, foi jesuíta. Essa oportunidade de ouvir para que os nossos desassossegos sejam colocados na pauta da vida. Porque nada pode nos desassossegar mais do que você ouvir uma pessoa refletindo sobre aquilo que está silencioso em você, mas já está lhe incomodando. É muito bom quando o nosso descontentamento encontra a palavra que vem de fora e que corrobora aquilo que você está sentindo, e você coloca o desassossego para ser levado a sério, e aí alguma coisa acontece. Eu saí de lá e percebi que isso foi muito real, muito concreto nas pessoas que fizeram o congresso. Um desejo de ir buscar o conhecimento, de ir superar o que estava antigo dentro de nós. Sabe, uma nova forma de viver em relação a essa tecnologia, né? Que tanto nos escraviza e que às vezes nos priva de estar uns com os outros. Lá em casa, volto a dizer, celular não vai para a mesa. Primeiro porque é uma coisa anti-higiênica. Hoje eu achei ótimo, porque naquele programa da manhã, da Ana Maria Braga, estava dizendo que o celular é igual dinheiro, empata com o dinheiro, de bactérias e sujeiras. Não é assustador isso? Você tem um vaso sanitário no celular, de tanta sujeira que tem. Aí, quando eu vejo isso em cima da mesa, me causa uma certa indisposição de verdade, porque eu acho que mesa é um lugar tão sagrado, né? O lugar do nosso alimento. Então, o celular que vai para todos os lados, que fica no chão, que vai para o banheiro, que fica na bolsa, que já é uma imundície, vai para o console do carro, que é imundo também. Aí você põe ali no meio da comida que você vai comer, isso é péssimo. Primeiro por isso, porque é contra a nossa higiene. Se eu lavo as mãos para comer, eu tenho que ter respeito pelo outro. É uma forma de respeito pelo outro. Eu lavo as mãos, eu vou pegar na mesma colher que ele que vai servir os alimentos. Então, se eu chego com a mão suja e mexo no meu celular, que é imundo o tempo todo, não adianta eu ter lavado as minhas mãos. Então é uma regra, porque senão a gente não se encontra. Nada pode ser mais urgente naquela hora do que a sua alimentação. Você se conceder o direito de se alimentar com dignidade. Lá no congresso nós falamos dessa liberdade que precisa ser tocada em todas as suas dimensões. Sabe, eu ser livre de tudo isso que me oprime. Então, até quando eu vou para a mesa, no primeiro momento pode me causar um desconforto, mas eu vou largar o meu celular aqui, parece que eu estou sem um rim. Ele fica ali, parece que meu rim parou de funcionar. Eu fico sem o celular, parece que tem uma falência múltipla dos órgãos. Experimenta isso. Experimenta esse desconforto e você vai ter assunto com o outro. Você vai ter a oportunidade de fato estar com o outro. Na semana passada, eu fui para a Amazônia gravar um quadro do programa da Angélica. É uma iniciativa muito bonita de mostrar onde o bem acontece. E eu fui convidado para mostrar uma iniciativa lindíssima que está sendo realizada por uma ONG de jovens de São Paulo e que, enfim, eu não posso contar porque depois vocês vão ver. Mas é uma história linda que eu fui presenciar, eu fui ver acontecer. E para isso eu fiquei 2 dias lá, na comunidade ribeirinha. 2 dias num lugar sem energia elétrica, sem celular, é claro, porque não tem como carregar o tal, ele não tem sinal nenhum. E num primeiro momento foi um desconforto muito grande. E eu me recordei disso que eu estou dizendo para vocês. Eu preciso ser livre, até para eu estar num lugar como esse.
Porque se eu tenho uma dependência dessa tecnologia que me impede de estar com as pessoas, aí quando você esquece, eu com toda sinceridade, com umas 3 horas que eu estava lá, eu não lembrava mais do meu celular. E foi muito interessante porque no outro dia, eram 4 horas de lancha, de barco era 18 horas, até a cidade mais próxima, porque era muito afastado mesmo. Quando nós começamos a chegar no lugar, alguém falou assim, opa, já tem sinal do celular. Me deu uma sensação assim de vontade de estender esse tempo, porque me fez bem, do fundo do meu coração me fez bem. Era como se eu estivesse ficando, tirando um pouco das toxinas que essa facilidade de estar no mundo e com o mundo deixa na gente. E de repente eu pude experimentar 2 dias onde o outro era o encontro. E não a virtualidade que me cerca. E foi muito bom porque eu descobri que posso ficar assim, que eu vivo. Eu vivo. Eu sou muito conectado. Eu tenho uma vida intensa, posso dizer, com as redes sociais. Eu não deixo de trabalhar por causa disso. Eu sou um menino trabalhador, não sou vagabundo. Eu tenho, na dinâmica do meu dia, minhas redes sociais fazem parte. Mas eu estou dizendo de uma coisa que antecede isso. É do perceber como essas realidades, essas situações podem nos privar uns dos outros. E de repente eu perco a percepção do tempo, que é o que eu estava dizendo logo no início. E que essa música me chama a atenção. Ela vai passando a limpo as minhas escolhas, né? Tenho vivido, padre, este problema no meu namoro. Sinto que meu namorado não é capaz de respeitar quem eu sou. Ele acaba vivendo comigo e eu aceitando inúmeras projeções. Tenho medo, padre, pois o nosso casamento está se aproximando e tenho certeza que ele não se casará com quem eu de fato sou, mas com quem ele imagina o tempo todo. Como fazer? Difícil, né? Você estabelecer um relacionamento onde você sente que o outro não ama quem você é, mas ele ama aquela pessoa que ele imagina você ser. Primeiro que isso é um crime terrível, que nós permitimos que aconteça. Porque é impressionante como eu encontro pelo caminho pessoas vivendo esses acorrentamentos afetivos que num primeiro momento parece amor, que num primeiro momento parece respeito, parece solidariedade, parece carinho, mas depois aquilo vai se transformando num verdadeiro desastre na vida de quem experimenta. Então, às vezes, nós permitimos que o outro se depare, vá dando as regras de um jeito dentro do relacionamento que a gente vai aceitando essa ilusão. Porque num primeiro momento, quando a gente se encontra, a gente não sabe quem o outro é. A gente imagina muita coisa, não é assim? À medida em que nós vamos convivendo, a gente deixa de imaginar e começa a encontrar a realidade. É depois que você encontrou a realidade, quando você desfez o pacote da ilusão, é que você tem condições de dizer que você ama, se você ama ou não. Até então, a ilusão não nos permite o amor. A ilusão pode até nos permitir a paixão, que é diferente. Por isso que quando uma pessoa está apaixonada, ela é uma pessoa até perigosa. Ela pode cometer burradas por causa dessa paixão que sente. Ela pode agir de maneira irracional. Quem aqui já ficou apaixonado e sabe disso? Já? A gente não perde o equilíbrio emocional? A gente olha para o outro e fica imaginando uma série de coisas. Nossa, como essa pessoa é maravilhosa. Nossa, era tudo o que eu precisava. Era tudo o que eu queria. Às vezes a pessoa tem tanta ânsia de ser feliz que o primeiro que ela encontra
ela acha que ele é o príncipe encantado da vida dela, por causa das ansiedades que tem. Mas, pelo amor de Deus, o outro não tem a obrigação de carregar as nossas ilusões, as nossas neuroses. Então, quando nós nos encontramos, nós temos ilusões que, por responsabilidade, nós precisamos fazer cair por terra aos poucos. Olha, você acha que eu sou assim, mas não sou não, viu? Isso somos nós que precisamos pontuar para o outro. Porque se eu fico aceitando a ilusão que o outro tem de mim, eu corroboro, eu dou a ele ainda elementos mais sólidos para poder sustentar essa pseudo-percepção. E às vezes a gente faz isso porque a gente não quer decepcionar o outro. Isso é uma bobagem. Às vezes nós perdemos uma vida inteira com medo de decepcionar o outro, mas decepcionando a nós mesmos. Um prejuízo afetivo terrível. Isso é falta de amor próprio, né? A gente falava isso aqui antes, que quando Deus nos ama, Ele nos ensina a amar quem somos. É isso. A partir do momento que a gente se ama, a gente não vai permitir que o outro venha querer nos fazer um fantoche. O amor não pode ser isso. E às vezes, na relação a dois, nós descobrimos que o outro está sendo escravizado porque ele não teve coragem de quebrar a ilusão que o outro tinha dele. Como é que nós podemos estabelecer relações sequestrantes? Como é que nós podemos viver o papel de vítima ou então até mesmo o papel de sequestrador? Toda vez que nós alimentamos uma ilusão ou permitimos que o outro alimente uma ilusão a nosso respeito, nós estamos estabelecendo as paredes desse cativeiro. Então, minha filha, se você está vivendo uma experiência de namoro, onde o seu futuro esposo está namorando muito mais com uma ilusão do que com uma realidade, é responsabilidade sua quebrar esse cristal agora, enquanto é tempo. Porque às vezes o outro vai até se apaixonar por você de verdade, vai até ser capaz de amar quem você é, mas você terá que tirar primeiro os panos da ilusão. Nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Olha, eu vou permitir que você ame aquilo que você imaginou. Então eu vou ficar representando no tempo que eu puder esse papel que você acha que eu devo viver. Ou então eu vou interpretar esse personagem por quem você se apaixonou. Eu vou representar esse personagem de quem você gosta. Só para eu ter um pouquinho o prazer de ser gostado por você. Mas isso não alimenta, isso é muito raso. Uma amizade, por exemplo, também pode ser assim, quando nós ditamos ao outro um jeito de ser para que a gente goste dele. Isso é terrível, isso é muito nocivo. E o outro, gente, é impressionante como nos dias de hoje as pessoas já chegam com todas as definições a nosso respeito para poder nos amar. Com todos os condicionamentos para poder nos apresentar. Olha, eu vou amar você se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você corresponde isso, se corresponde aquilo. Mas é claro que ela não diz isso de maneira tão direta. Ela vai dizendo com um sorriso, nossa, que bom que você fez isso por mim, como você é especial. Aí você, então é assim que tem de ser. Aí você começa a reproduzir um papel, porque carentes todos nós somos. Todos nós temos carências. Todos nós temos necessidade de sermos amados. Agora, cuidado, porque às vezes, por causa dessa necessidade de ser amada, por causa dessa necessidade de sermos amados, nós assassinamos a nossa verdadeira identidade. E o que sobra no final? Aquele amargo, sabe? Não fui quem eu deveria ter sido, não fui amado como poderia ter sido amado. Por quê? Porque eu perdi tempo com os fantoches. Eu não me assumi. Eu não fui quem eu deveria ter sido desde o início. Eu permiti que a ilusão dele permanecesse. Então, por ter uma ilusão a meu respeito, e eu dando alimento a essa ilusão, eu cometi um crime contra mim. Eu tenho uma máxima que o outro nos trata da maneira como nós autorizamos. A violência doméstica começa assim, é com um grito. O marido grita uma vez, a mulher aceita o grito.
Ele grita 2 vezes, ela aceita o grito. Até o momento em que esse grito vira tapa, vira agressão, vira palavra cruel. Porque ela nunca chamou a polícia para dar um jeito nele, agora ela já não sabe mais o que fazer. Só que às vezes as agressões não são físicas. A gente agride o outro com o nosso sorriso, cerceando a liberdade dele, colocando cercas, cadeados nas mãos, não nas mãos aqui. A metáfora, é metáfora. A gente coloca cadeado nos sonhos da pessoa. A gente impede essa pessoa de ir além, por causa dos condicionamentos que nós vamos fazendo. Padre, mas como é que eu sei que se eu estou dentro de um cativeiro ou não? É só você perceber se aí, no mais íntimo da sua verdade, você se sente de verdade amada por alguém. Esse homem com quem você se casou, ele é seu marido ou ele é seu sequestrador? Essa mulher com quem você se casou, é sua esposa ou é sua sequestradora? Ela nutre a sua liberdade ou ela lhe priva de ser quem você é? Essas amizades que a gente tem, nesses relacionamentos que nós estamos estabelecendo, nós somos livres para ser quem somos ou nós temos que ficar representando papéis o tempo todo para sermos aceitos? Ah, padre, mas se a gente for verdadeiro, a gente fica sozinho. Eu não acredito não. Porque às vezes é melhor você ter 2, 3 de qualidade do que ter 5.000 na hipocrisia e na superficialidade. Amigo de verdade, minha gente, um amigo de verdade, se você tem um, já lhe basta. Porque a gente tem muitos conhecidos. A gente tem muitas pessoas, claro, temos pessoas amigas. Eu estou falando, é daquela amizade onde você divide quem você é, sem medo. É aquele amigo que alivia os fardos da gente pelo simples fato de estar ao lado. É aquele que não nos imagina, sabe? É bom demais quando você está ao lado de uma pessoa que não te imaginou, que te viu de verdade. Ali não tem sequestro. Ali existe uma pertença, um vínculo saudável, sadio. E aí a gente se sente à vontade. Isso é amor. O amor, ele nos oportuniza a oportunidade de sermos livres. Nos oportuniza termos condições de lidar o tempo todo com quem nós somos de verdade, com a nossa realidade. Não vai permitir a ilusão. Tanto é que onde existe amor não pode haver ilusão, onde existe ilusão não pode haver amor. O amor é porque o véu da ilusão já caiu por terra. Se existe amor, é porque existe muita realidade. É o oposto da ilusão. A ilusão, volto a dizer, até comporta a paixão. Não tem problema, está apaixonada porque tem uma ilusão. Agora, depois que essa ilusão cai por terra, fica a realidade. E o que pode dizer se ama ou não é a ilusão que a gente tem um do outro. É a realidade que se estabelece. Aí sim um casamento pode durar muitos anos, uma relação de mãe e filha pode ficar muitos anos, aquele vínculo será eterno. Por quê? Porque ali só existe realidade. A gente não tem mais tempo para ter ilusão com o outro não é verdade? Você que está casado há 50 anos, dá tempo de alimentar a ilusão de novo? Não, é a pura realidade. E é isso que faz a gente ficar. É o amor que a gente construiu, é o respeito. E não é amor romântico não, é amor responsável, é esse amor que me faz, olha, eu sei todos os seus defeitos, mas eu quero que você continue aqui do meu lado, porque minha vida fica muito ruim quando você vai embora. Isso sim é bonito demais. Então é isso que você precisa fazer, minha filha. Você precisa ter um cuidado para que o seu namoro seja um verdadeiro ensaio do casamento. Porque o namoro é isso. Namoro existe para terminar. Viu? O namoro é um tempo que pode ser encerrado, igual a minha produtora está querendo que eu encerre o programa. O namoro é um tempo que pode terminar, não tem problema. Pode acabar o namoro um dia antes do casamento, que não é nenhum problema. O problema é a gente terminar um casamento quando já existem filhos, quando já existem vínculos pelos quais você se responsabilizou, é você quebrar a estrutura de um lar, é você quebrar. Por isso que eu estou te falando. Para evitar esse desastre maior, permita o desastre menor, que é o término do namoro.
A não ser que você tenha condições de fazer cair por terra a ilusão e o seu namorado descobrir que a sua realidade é muito melhor do que aquilo que ele tinha imaginado.